Correios vão colocar em prática um plano de reestruturação da empresa dividido em 3 fases, que inclui a demissão de cerca de 15 mil funcionários a partir do ano que vem, até 2027, redução das despesas em 4 bilhões e 200 milhões de reais, um novo modelo de negócio que inclui parceria com empresas para o serviço de logística e também o fechamento de agências. Para debater as perspectivas desse plano de reestruturação, nós estamos recebendo agora no Jornal da Itatiaia o economista, professor e reitor do Centro Universitário IBMEC Belo Horizonte, Márcio Salvato. Professor Márcio, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia. Professor, esse plano de reestruturação, né, números impressionantes, 12 bilhões de reais, isso mexe com a economia brasileira? É claro, né? Primeiro a gente teria que dizer que é algo necessário. Eu acho que os Correios acabam de mostrar que ele tem um déficit absurdo e não consegue fechar as contas este ano, inclusive, por isso que ele foi a mercado e pedindo como fiador que o próprio Tesouro Nacional entrasse nessa situação, e aí sim está levando este empréstimo, aí um pool de bancos trazendo dinheiro para um saneamento do ano de 2025. Então, para você ver a grande dificuldade dos Correios. Só que isso não é um problema que foi gestado apenas em 2025. Eu acho que é um problema de reestruturação que é necessário para esse tipo de empresa. Vamos pensar um pouquinho o que foi o Correio durante muitos anos, né? O Correio nasceu lá como uma empresa que se destinava a fazer a ponte entre as pessoas, e essa ponte ali era por correspondência, depois passou a ser você recebia todas as suas contas aqui, pensa a conta da CEMIG, a conta da Copasa, a gente recebia pelos Correios. Então os Correios é onde você fazia o pagamento, os Correios tinham agência em todas as cidades, inclusive era o ponto onde cidades muito pequenas não tinham bancos, ali o Correio fazia também esse tipo de ponte com essa população. E veja bem que isso requer uma estrutura ser muito grande, requer que você seja intensivo em mão de obra, e essa estrutura ela deixou de ser necessária por muitas coisas. Primeiro porque quem é que faz correspondência hoje? Quem é que fica mandando cartinhas hoje? Hoje você não precisa mais de usar, inclusive, Correios para estar recebendo em casa a sua nota fiscal ali para estar fazendo o pagamento de alguns dos serviços. Você não precisa mais disso e não se faz mais isso. Então, depois de internet, você não precisa mais disso. De repente, começa a ter uma possibilidade de você fazer compras, aquisições e vir por esse modal que é o Correios. O Correios entra nisso. Mas aí agora é uma nova estrutura, agora é uma estrutura para logística. E você vê que outras empresas entraram no Brasil muito mais bem preparadas, entregando com um tempo muito menor, e você começa a ter uma concorrência do Correios por todos esses outros modais de logística, que tem muito mais relacionamentos com outras empresas, que a logística exige isso, né? Que o modal de transporte seja bem alinhado ali para que você consiga chegar a tempo muito rápido em todos os lugares. Professor, a gente pode entender então que os Correios podem se transformar em uma empresa de entregas, de logística? Sim, exatamente. Requer toda uma transformação do setor. É isso que, seja o operário, o trabalhador que está ali dentro do Correio, seja quem faz gestão disso, tem que pensar que a forma com que nasceu, o propósito com que nasceu tem que mudar. Se tem que mudar, significa dizer vamos para onde esse mercado está indo. E aí sim é ser um modal de uma empresa de logística, atender esse tipo de demanda. Professor, e essas parcerias com 11 no total que o presidente dos Correios anunciou ontem, elas são viáveis? Pode ser um modelo de negócio bem sucedido? Bom, então vamos lá, a reestruturação necessária. Primeiro, se está muito intensivo em mão de obra e muitos desses que faziam essas entregas no dia a dia nas casas não são mais necessários, é outro tipo de modal de entrega, significa dizer que tem que ter um plano de demissional. Então nós veremos sim um Correios menor, menos intensivo em mão de obras. E nós iremos ver algo que precisa de uma carência de gestão maior, e essa gestão requer esses contratos que você nos disse, que são contratos com pontos de modal. Então você fala contratos com
com o setor aéreo, contratos com o setor rodoviário, contratos com outras empresas, que ele não precisa de fazer tudo. Ele não é mais monopólio nisso. Então, ele está num setor de concorrência. E quando nós falamos em concorrência, você precisa de ter uma estrutura mais enxuta. Então, ele precisa de aprender a fazer isso. Ô, professor, o senhor acha que, além dessa questão de mudança de cultura, de novas tecnologias, a Kátia falou, né, os Correios podem se tornar uma empresa de logística, não mais de entrega de correspondência. Nesse período todo, para chegar a essa crise gigantesca, houve má gestão na sua visão, professor? Eu acho que a má gestão vem pelo atraso da leitura do que está acontecendo no mercado. Demorou para mudar. Demorou para mudar. Pensa em pessoas que por muito tempo ainda ficaram ali com as suas linhas de telefone, registrando no imposto de renda, pensando aquilo como era ainda, eu tenho aqui uma linha telefônica, pensando que aquilo ainda é a sua estrutura de investimentos e deixou de ser. As pessoas tinham que ter abandonado mais rápido e viram aquilo virar pó. É a mesma coisa, a gente está vendo uma estrutura de negócio que está definhando rapidamente e não se tomou as medidas necessárias para que isso acontecesse. Eu estava vendo reportagens de quão benéfico era os Correios para os seus trabalhadores, com 14º, com Vale Peru e várias outras coisas que fazia, para uma estrutura que estava muito deficitária e de repente começa a cortar tudo de uma vez, porque não tem mais como sustentar isso. Então, muitas outras coisas nós veremos. Várias cidades onde você tem postos de Correios que não são superavitárias vão ser fechadas. Então, o tamanho também vai ser menor. Professor, para concluir, como o senhor já citou aí de cortes, né, das benesses que os Correios ofereciam aos seus trabalhadores, nesse plano de modernização prevê a revisão de cargos, né, revisão de plano de saúde, de previdência. Professor, como é que o senhor classifica esse modelo de recuperação dos Correios? É tímido? É necessário? Está modesto demais? Está aquém? Ou está até avançado demais? Qual que é a sua avaliação? A minha avaliação é que a gente, desculpa mais uma vez te interromper, e isso é importante a gente falar desse assunto porque é o fim de uma era, né? Sim. Então nós não veremos mais o Correios o que era. Realmente a frase fim de uma era explica bem este caso. Eu acho que ele é necessário e é uma reestruturação que tem que tocar em todos esses pontos. Me admiraria se não estivesse tocando nesses pontos. Ou seja, de onde está vindo o rombo? O rombo é um problema de folha de pagamento, que ela é grande, ela é inchada. Eu preciso de ter um plano de demissão voluntária, eu preciso de ter uma reestruturação do negócio, eu preciso de ter uma modernização da gestão e do negócio, eu tenho que caminhar na direção de ser uma empresa de logística e concorrer com esse mercado. Então, tem que tudo caminhar nessa direção. Nós conversamos no Jornal da Itatiaia com o professor de Economia, reitor do Centro Universitário IBMEC Belo Horizonte, Márcio Salvato, repercutindo o anúncio do plano de reestruturação dos Correios. Professor Márcio Salvato, obrigado pela presença, um grande abraço, ótimo dia. Eu que agradeço. Obrigada, professor.